Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós estamos a prosseguir o estudo desta carta e hoje o tema é o impecável trabalho de Paulo e a sua conduta pura em Tessalónica. E este é um bom livro para nós aprendermos como é que começa uma igreja, o que é que se pode esperar quando um trabalho novo surge, não só da parte daqueles que se convertem, mas também da parte daqueles que vão em missão. E por isso vamos ver hoje aqui o impecável trabalho de Paulo e a sua conduta pura em Tessalónica, e vamos ver capítulo 2 até o versículo 12. Vamos ler aqui os primeiros 2 versículos e que dizem: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornámo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Até aqui, o tema do capítulo 1 foi Paulo a saudar os crentes e também a dar graças a Deus por eles, que eles tiveram um testemunho fantástico. E o capítulo 1 fala de Paulo, da resposta sincera dos convertidos ao Evangelho que foi pregado na cidade de Tessalónica. Agora, capítulo 2, Paulo muda o assunto para o trabalho dele, o comportamento dele como missionário e dos missionários que estiveram lá, que foram, como diz o versículo 1 do capítulo 1, Paulo, Silas ou Silvano e Timóteo. Paulo vai falar, olha, como é que foi o nosso comportamento? Nós fomos aí para fundar uma nova igreja e como é que foi o nosso testemunho durante o tempo que estivemos em Tessalónica. E nós temos aqui neste capítulo 2 lições de Deus para nós hoje, como se funda uma igreja, como se estabelece uma igreja, o testemunho daqueles que creem e também daqueles que vão em trabalho missionário. O que é que se pode esperar quando se vai para um lugar com a pregação da palavra de Deus? Nós podemos esperar oposição, nem tudo irá correr bem quando se prega a palavra de Deus num novo lugar. Pode-se esperar até perseguição por parte de inimigos da palavra de Deus, mas também vai haver outros que vão ouvir, vão receber a palavra do Evangelho de Cristo, e até mesmo pessoas importantes do lugar para onde se vai, até pessoas de relevo, podem crer, como foi o caso lá de Tessalónica. Outra lição é o testemunho de vida daqueles que vão pregar o Evangelho. A vida de um missionário, a vida de um pastor que sai para levar a palavra de Deus, plantar igrejas de Cristo, e pena é que muitos hoje, ao contrário ou ao invés de servir a Deus, servem-se de Deus, servem-se da palavra de Deus em seu benefício próprio, o que não deve acontecer. Então vamos ver aqui o impecável trabalho de Paulo e a sua conduta em Tessalónica. Versículo 1, Paulo escreve e diz: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis. Bem sabeis. Portanto, porque é que Paulo está a escrever assim? Porque surgiram membros da igreja, sobretudo judeus, que se converteram, que acusaram Paulo de ele ter ido para lá, não ter sido com bons motivos, ter usado algum engano. E por isso Paulo aqui quer lembrar à igreja, nesta carta, como é que foi o seu trabalho em Tessalónica. E vai recordar que o que ele fez foi impecável e tudo fez conforme a palavra de Deus. Ele diz: vós mesmos, irmãos, bem, vocês sabem bem, não há dúvidas, que a nossa entrada
para convosco não foi vã. Quer dizer, ele vai mais além e diz assim, olha, nós fomos para Tessalónica e o que é que aconteceu? Houve bons resultados. Houve pessoas que se converteram a Cristo. E quando se vai levar o Evangelho e há conversões a Cristo, isso prova o quê? O que é que Paulo quer dizer? Quer dizer, olha, o poder de Deus. Foi Deus com o seu poder que fez todo esse trabalho. Deus estava presente. E Deus age através de vidas santas. Deus conduz alguém, usa alguém que tem um bom testemunho, que tem uma vida de acordo com a palavra de Deus. É isso que ele quer dizer. Então, Paulo sabe que aqueles crentes se recordam bem qual foi o caráter do trabalho dos missionários que teve ali aqueles bons resultados. Ele não foi em vão a nossa estadia aí, a nossa presença em Tessalónica. Houve bons resultados pela ação, pelo poder de Deus. E os versículos 2 até 4, Paulo então vai falar da mensagem. Como é que foi a mensagem? Como é que chegou a mensagem até vós? Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, Paulo está sempre a lembrar, trazer, olha, lembrem-se, recordem-se como é que tudo aconteceu. Tornámo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus, com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Olha que testemunho fantástico que Paulo está aqui a dizer. Primeiro ele recorda que, olha, como é que nós chegámos aí a Tessalónica? Nós não chegámos muito bem a Tessalónica, porque nós já fizemos isso quando iniciámos o estudo desta carta, mas em Atos capítulo 16 tem ali a descrição de como é que as coisas correram em Filipos, a cidade dos filipenses. E o que é que aconteceu com Paulo e com os missionários? Foram muito maltratados em Filipos, foram inclusivamente presos. À meia-noite estavam lá a cantar hinos ao Senhor, acorrentados a um tronco, e houve depois um grande terremoto, foram chicoteados, e depois o carcereiro perguntou: o que é necessário que eu faça para ser salvo? Foram libertos pelo poder de Deus por um terremoto, e foi depois de terem sido muito maltratados que eles foram de Filipos para Tessalónica, para a cidade seguinte. E tudo isso aconteceu porquê? Por causa do Evangelho. Eles não se esconderam, apesar de terem sido tão maltratados, não fugiram, mas pelo contrário, ainda se fortaleceram mais, apesar de terem sido tão mal tratados, ainda se encorajaram mais no Senhor, porque ele diz aí, versículo 2, fomos insultados em Filipos, como sabeis, tornámo-nos ousados em nosso Deus. Este é o testemunho do crente. Às vezes as coisas correm mal e nós temos que nos tornar fortes em Deus, ousados em Deus, depender do nosso Deus. E o que é que eles podiam ter feito? Olha, vamos, mas é embora, que isto por aqui não vai correr bem. Está a correr muito mal aqui em Filipos. No entanto, foi uma igreja fundada, mas eles continuaram o trabalho missionário. E diz aí, tornámos ousados em Deus, apesar das grandes dificuldades, para ir para Tessalónica, cidade a seguir, são 100 e tal quilómetros de distância. Fomos para aqui, para Tessalónica, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, também com dificuldades. Portanto, a Igreja de Cristo é muitas vezes fundada, estabelecida no meio de grandes dificuldades. E por isso, quando nós vemos hoje, olhamos para o mundo e vemos em países onde há tanta facilidade e corre tudo às mil maravilhas, as igrejas enchem-se. Tivemos
o caso da pandemia, quando as coisas correram mal, vimos como depois as pessoas, muitas, quando tudo terminou, não voltaram para a igreja. Nas dificuldades, nem sempre se mostra a fidelidade. E Paulo ali, então, está a apelar à memória deles, como eles foram corajosos em Deus e foram para Tessalónica falar, diz aí claramente, o Evangelho de Deus. O centro da vida cristã é falar do Evangelho de Deus. Iremos ver melhor isto daqui a alguns instantes. Este é o exemplo do verdadeiro missionário de Cristo. Em vez de se quebrantar, em vez de esmorecer com as ameaças do mundo, encoraja-se espiritualmente e prossegue, apesar de tudo, servindo ao Senhor. Não desanimaram, diz aí, com grande combate, diz o versículo 2. Com grande luta eles foram para Tessalónica. Isto lembra-me, o homem que me apresentou a Cristo foi o missionário Herbert Gregg, como ele, quando deixou Portugal, foi para a Rússia, para o Daguestão, onde ele foi preso e esteve um ano praticamente preso na Daguestão. E então, depois, podíamos pensar, bom, ele teve raptado um ano preso numa casa de banho, descalço, não mudou de roupa, não deixaram tomar banho, não fez a barba, comeu a mesma coisa quase um ano. Quando foi libertado pelo poder de Deus, estudou, depois de ter estudado russo, estudou chinês e foi missionário para a China, um país também que não é favorável ao Evangelho. E esse é o testemunho de um grande missionário, sem dúvida. E hoje, apesar da idade que ele já tem, continua a dar testemunho no lugar onde vive. Versículo 3, Paulo fala a nossa exortação, ou seja, está a falar daquilo que eles fizeram. É uma referência à pregação do Evangelho, como ele diz no versículo 11. Assim como bem sabeis do modo que vos exortávamos. Paulo foi pregar o Evangelho para Tessalónica, e então vemos aqui ele a defender-se claramente das acusações que lhe faziam. Olha, a nossa presença aí, a nossa mensagem, a nossa pregação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Naquele tempo, e hoje também, há quem sirva a Deus, infelizmente, num estilo deste género. Falta de santidade, engano, fraudulência. Não foi o caso de Paulo. Ele diz que repudia isso tudo. Não usou métodos desonestos. A pregação dele e a presença dele foi séria, foi santa, foi pura. Versículo 4 diz, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Paulo aqui está a dizer, isto também é muito importante, quer ele, Paulo, quer os seus companheiros, apresentaram-se em Tessalónica como pessoas aprovadas por Deus. Isso é que é importante. Eles tinham a aprovação de Deus. Ele está aqui a dizer, olha, nós fomos chamados por Deus, Deus testou-nos e Deus achou-nos dignos e confiáveis para a missão de quê? De levar o Evangelho. Ou seja, Paulo está aqui a colocar-se num patamar mesmo muito elevado. Olha, foi Deus que nos aprovou. Foi Deus que nos chamou e que nos confiou. O que ele quer aqui dizer é, o Evangelho é um tesouro muito precioso para Deus. É a palavra de Deus que salva. O perdido é o Evangelho. E ele está a dizer, olha, Deus confiou-nos esse seu tesouro que é o Evangelho, aprovou-nos, deu-nos como aprovados para ir levar esse Evangelho aí em Tessalónica. O Evangelho não é dos homens, é divino. O Evangelho é de Deus.
E por isso ele quer dizer, nós não podemos ser o tipo de pessoas que vocês nos estão a acusar de não termos sido sinceros, porque nós fomos aprovados por Deus, Deus deu-nos o seu tesouro, que é o Evangelho, e foi isso que nós fomos levar aí a Tessalónica. Ele diz, vocês, versículo 1, vocês bem sabem, ele está a escrever à igreja que foi assim. E que mais é que ele diz sobre a mensagem que levou? Diz, olha, e aquilo que ele veio aí para pregar não foi para agradar às pessoas. O objetivo principal era pregar aquilo que agrada a Deus. E esta é uma grande tentação que os pregadores enfrentam hoje, de pregar aquilo que as pessoas gostam, buscar os agrados humanos, a satisfação das pessoas, procurar ter vantagens pessoais porque o povo gosta. As pessoas sentem-se felizes, sentem-se bem consigo mesmas, porque a mensagem é aquilo que elas gostam, que elas querem, que as satisfaz. Mas quem prega para agradar às pessoas, dificilmente vai pregar sobre o pecado. Dificilmente prega sobre o inferno. Dificilmente prega sobre os temas que são reais e bíblicos, mas que confrontam as pessoas e o seu pecado. E se falar nisso é assim de uma maneira muito engenhosa, superficial, para não ofender a quem ouve. Deus não quer isso. E Paulo diz, nós fomos aí com sinceridade, sem engano, sem segundas intenções, não para agradar às pessoas, versículo 4, mas sempre para agradar a Deus. Esse é a mensagem do pregador fiel. Procura agradar sempre a Deus. Porquê? A razão está lá no fim do versículo 4. Deus prova os nossos corações. Deus sabe qual é a intenção que está dentro de nós. Deus olha para o nosso interior para verificar se nós somos genuínos. E isso leva-nos a pensar como é que hoje, em muitos lugares, a palavra de Deus está a ser levada. Será que é para agradar a Deus ou é para agradar às pessoas? Será que é para motivar, para todos se sentirem muito bem? Ou será que é para serem confrontadas com o Evangelho da salvação que pede arrependimento? Então, depois da mensagem, versículos 2 até 4, Paulo passa para os motivos, versículos 5 até 8, que eram puros. A mensagem dele era pura, o motivo dele e dos seus companheiros os motivos eram puros também. Porque, uma vez mais, como bem sabeis, nunca usámos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Deus é testemunha. Não buscámos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Versículos 5 e 6, Paulo, depois de falar dos princípios que regeram o trabalho missionário ali, dele e dos seus colaboradores, agora vai refletir em como é que eles se comportaram enquanto estiveram em Tessalónica. E isto é também uma orientação para hoje. O estilo de vida, testemunho que eles deram. E a igreja dos Tessalonicenses, os crentes daquela cidade, ele dizia uma vez mais, vocês sabem, versículo 8, que é verdade. Como é que foi a nossa presença entre vós? E Paulo está a dizer, olha, não usámos de truques, nem de bajulação, nem tínhamos intuitos gananciosos para nos aproveitarmos das pessoas. Diz ele aí, versículo 5, não houve um pretexto de avareza. Procurar lucro ou explorar as pessoas. Aproveitarem-se delas com intuitos gananciosos. Também podemos comparar com os nossos dias. Então o grupo de Paulo
não tinha segundas intenções. Nem sequer procuravam ser louvados pelas pessoas. Nem o prestígio pessoal, nada disso. Nem sequer, ele continua, olha, nem sequer exigimos que nos sustentassem. Apesar de nós merecermos isso, porque, diz ele, nós somos apóstolos de Cristo. E não era demais a igreja sustentar aqueles que trabalham para o Senhor. E ele diz, mas olha, nós quando aí fomos, nem sequer isso vos pedimos. E os motivos que Paulo dá para isso eram motivos bíblicos e corretos. Está no versículo 7 e 8. Ele continua a dizer, como é que foi a nossa presença aí? Olha, nós não fomos pessoas de mau caráter entre vós, fomos brandos entre vós, fomos como uma mãe trata os seus filhinhos. Quer dizer, agimos com amor, com ternura, fomos dóceis. E o grau de afeição foi muito profundo da nossa parte e muito sincero, de não apenas ter ido aí para levar o Evangelho da salvação, mas compartilharmos a nossa própria vida pessoal com a igreja. Ou seja, quisemos que houvesse um amor fraternal, como uma família. E ele dá a razão para isso. No fim do versículo 8. Porquê? Porque nós amávamos muito cada um de vocês. Porquanto nos éreis muito queridos. E esta também deve ser a atitude da igreja. Os irmãos devem ser queridos, amados uns para com os outros. Então vemos o coração amoroso do apóstolo Paulo. Os seus motivos eram de grande amor. E depois, versículo 9, Paulo vai falar do método que usou como missionário com um objetivo em mente. Porque bem vos lembrais, uma vez mais, já é a terceira vez que ele apela à lembrança deles, bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregámos o Evangelho de Deus. Começa por tratá-los por irmãos, bem vos lembrais, irmãos, eles são todos irmãos em Cristo, são da mesma família, Deus é o pai deles, são irmãos na fé. E ele chama aqui a atenção para outro aspecto da conduta que teve em Tessalónica. Além de tudo o que ele já disse antes, agora diz, olha, lembrem-se do nosso trabalho, o de Paulo e dos seus companheiros. Trabalho, diz aí, versículo 9, e fadiga que eles tiveram na cidade. E qual é a razão que Paulo diz, o que é que levou a que Paulo e os seus companheiros tivessem tido trabalho e duro e fadiga? Foi para quê? Para não sermos pesados a nenhum de vós e podemos pregar o Evangelho. Se repararem com atenção, Paulo repete aqui, neste curto trecho, várias vezes, a palavra Evangelho e pregar o Evangelho. Porquê? Porque é pela pregação do Evangelho que um pecador é salvo. Ele no versículo, vejam o versículo 2. Ele diz, no fim do versículo 2, que apesar de terem sido maltratados em Filipos, fomos para Tessalónica para vos pregar o Evangelho de Deus. Versículo 4. Fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. E assim nós falámos esse Evangelho. Versículo 8. Quisemos não apenas comunicar-vos o Evangelho de Deus, e agora o versículo 9. Para que a palavra de Deus não faltasse e não falhasse aí, nós trabalhamos com muito labor e com fadiga, trabalhamos para nos sustentarmos e assim podemos continuar aí a pregar o Evangelho
o Evangelho de Deus. Esta era a prioridade do apóstolo Paulo, pregar o Evangelho de Deus. É a prioridade da igreja. E Paulo está aqui a dizer que para poder lá ir pregar o Evangelho e continuar a pregar o Evangelho, eles estiveram dispostos a todo e qualquer sacrifício pessoal. Correr qualquer risco, porque eles foram depois também perseguidos e tiveram que sair à pressa de Tessalónica. E por isso trabalharam. Paulo tinha um ofício que era o de fabricante de tendas, está em Atos capítulo 18, versículo 3, diz que ele fabricava tendas, trabalhava em artigos de couro, mas o que era importante, Paulo nunca diz, olha, isto é sempre o nosso objetivo e o nosso motivo é este, pregar o Evangelho. O nosso motivo era puro, era bíblico, pregar o Evangelho. E usámos de tudo aquilo que era bíblico e sincero e verdadeiro para pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus. Versículos 10 e 11 diz, vós e Deus sois testemunhas de quão, olha aqui, quão santa, justa, irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como o Pai a seus filhos. É impressionante. Este capítulo 2, até aqui, o testemunho de Paulo é uma coisa única. Ele usa a palavra. Nós estivemos aí irrepreensivelmente. Vocês não podem apontar um erro, um engano, uma má atitude. Nós quisemos como se vocês fossem família nossa. Fomos como uma mãe trata os seus filhinhos. Portanto, o método de Paulo, o objetivo dele era bíblico e era puro. Este é o exemplo de vida que deve ter qualquer pregador, qualquer missionário que leva o Evangelho de Cristo. Irrepreensivelmente nos houvemos para convosco. É realmente muito forte. E, versículo 11, ele volta a dizer, e vós bem sabeis que isto é verdade. Ele confirma aqui o modo de vida dos missionários. E depois vejam que ele não fez acepção de pessoas, diz aí, fim do versículo 11, como nós estivemos a trabalhar e fizemos tudo isto a cada um de vós. A cada um de vós. Não houve ninguém na igreja que pudesse dizer o apóstolo Paulo não falou comigo, não se interessou por mim, não se interessou pela minha família. Eles foram como um pai para aquela igreja. Depois, versículo 12, Paulo continua aqui a falar do objetivo que tinha quando foi para lá pregar o Evangelho, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vejam o motivo e o objetivo que Paulo tinha em mente. O que é que nós quisemos fazer? Pregar o Evangelho. Eles creram, que diz o versículo 10, os que crestes, e depois de crerem, continua o trabalho da igreja, que é exortar, consolar, testemunhar e apelar ao bom testemunho cristão. Aquele que ouve o Evangelho e se converte, sai do mundo e não pode continuar a viver como antes vivia no mundo. Ele diz aqui, olha, nós quisemos ensinar-vos a palavra de Deus, o Evangelho, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus. O cristão não pode viver como vive o mundo deles. Vimos na mensagem anterior, como Paulo lhe diz, vocês converteram-se dos ídolos a Deus, vocês deixaram o mundo e vieram para os caminhos de Deus. E por isso nós vos exortamos a que tivessem um estilo de vida que é digno para com Deus. A vida do crente é como é que Deus gosta que eu viva? O que é que agrada a Deus?
Como é que Deus quer que seja o meu testemunho cristão? Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus. Não é para com os homens, mas para com Deus. Como Paulo disse, eu prego para agradar não aos homens, mas a Deus. Viver não para que as pessoas batam palmas, como ele aí disse ali atrás, mas para que Deus seja glorificado com a nossa vida. Como diz a palavra de Deus, sede santos, porque eu sou santo. Viver honrando a Deus. E depois, finalmente, para concluir, Paulo ressalta aí, o fim do versículo 12, é fantástico. Porque ele fala aí da grande oferta de Deus. Este Deus que nos trouxe o Evangelho é um Deus que vos chama para o seu reino e glória. Nós devemos pensar isto individualmente. Deus está-me a chamar, Deus está-te a chamar a ti para o seu reino e glória. Hoje ainda não estamos a viver no reino e na glória de Deus, está no futuro. Crente, recebe o perdão de Deus, a salvação de Deus e este convite. Olha, Rui, eu chamei-te para o meu reino, para a minha glória. Vamos viver no reino de Deus e na glória de Deus. Foi Deus quem nos salvou, que nos libertou do reino das trevas, da condenação. Isto só é possível porque Deus mandou o seu Filho ao mundo e pagou na cruz, com a sua vida, com o seu sangue, a nossa redenção. E Deus quer, vejam, Deus quer-nos, isto é impressionante, Deus quer homens, mulheres, quer estes crentes, os crentes, quer-os no seu reino, quer-os na sua glória. Esse se nós pensarmos, Deus tudo fez, a salvação, porque nos quer no seu reino, na sua glória. E por isso, enquanto não estamos no reino e na glória de Deus, Paulo está a dizer, olha, mas vive cá, dignamente já, como se fosse um cidadão que está já nesse reino e glória. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vai chegar a hora em que Deus diz, e vai dizer, entra no meu reino, na minha glória. Isso é simplesmente fantástico, irmãos. Em conclusão, que bênção profunda foi a igreja dos Tessalonicenses para um apóstolo que servia ao Senhor com tanta sinceridade, com tanta perseguição, teve a vida dele em risco praticamente em todos os lugares onde ele foi incompreensivelmente tratado até e acusado injustamente por muitos na igreja. E quantas vezes, infelizmente, isso acontece? Igrejas que não honram os seus líderes, os seus pastores. E Paulo aqui diz, mas vocês bem sabem como é que foi a minha chegada aí, como é que eu aí cheguei, aquilo que eu preguei, como eu vos amei, como eu vos ensinei a palavra de Deus, vos consolei, exortei. Não podem acusar. Quem disser alguma coisa mal de mim, dos meus colaboradores, é um grande erro. O testemunho de Paulo é realmente impecável, uma grande pureza e sinceridade. E este é o exemplo que todos devem ter. Todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que servem a Deus, que pregam o Evangelho, nunca seja para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Sejamos nós como o exemplo que Paulo aqui nos deixa, um bom exemplo de vida cristã. Amém.